Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodolfo Alves, sou engenheiro analista de dados e hoje eu vou te mostrar como usar a biblioteca Pandas, como fazer com que ela te ajude na hora que você estiver trabalhando ali com umas planilhas no Excel, seja para máquinas, etc, né? O Pandas ele é uma biblioteca muito versátil e ele é muito eficiente com Python. Ele é rápido e ele é bem simples de usar, né? Tem funções mais complexas, mas o básico é simples. Você consegue com poucas linhas de código fazer muita coisa. É uma biblioteca que ela te permite ler, organizar e manipular dados tabulares, né? Como se fosse um Excel, mas ali com super poder. Aqui eu estou te mostrando nessa página qual que é o site do Pandas. Se você entrar no Google e pesquisar Pandas, ele normalmente vai te direcionar a esse link, né? O primeiro lá vai te direcionar a esse link, pandas.pydata.org. A página inicial do Pandas é essa daqui. Essa é a página inicial. E aqui você consegue ter muitas informações sobre o Panda, qual que é a versão, qual que foi a data de lançamento, a documentação e etc. Eu te recomendo, conforme for usando, se interessar mais por essa parte de documentação, né? Então você vem aqui Documentation, User Guide. Por quê? Porque aqui fala basicamente tudo que você pode fazer com Pandas. Então ele te ajuda bastante na hora que você estiver desenvolvendo os seus códigos, para te auxiliar, seja no que for. Então ele te dá uma introdução, por exemplo, sobre o que é uma série, sobre o que é um data frame, as funcionalidades básicas, né? Como que funciona e por aí vai, tá? Então, beleza. Te apresentei aqui a página do Pandas, comentei um pouco sobre ele. Ele é usado para manipular dados, né? Ele é usado ali para manipular como se fosse Excel. O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer uma simulação com esse arquivo do Excel. Esse arquivo aqui é um arquivo em formato Excel, produção máquinas.xlsx, né, o formato do Excel. Eu tenho 3 colunas, coluna A, coluna B e coluna C, onde A é o nome da máquina, aqui estamos 2 máquinas, A e B. A data, aqui está 1 do 1 e 2 do 2. Na verdade aqui é a parte de, quando olhamos é a parte do mês, né, então o que me interessa é o mês, então é o mês de janeiro e o mês de fevereiro. E aqui a produção em unidades que essas máquinas produziram. Por exemplo, a máquina A em janeiro produziu 150 peças. A máquina B em janeiro produziu 130 peças. A máquina A em fevereiro 170 e a máquina B em fevereiro 125 peças. Então 150, 130, 170, 120. Vamos usar o Python. Aqui eu estou usando o Visual Studio Code e eu estou utilizando a parte Jupyter Notebook dentro do próprio Visual Studio Code. Para quem está usando o Visual Studio Code, basta vir aqui em File, New File, Jupyter Notebook. E ele vai te abrir algo assim. Eu gosto de trabalhar dessa forma, dependendo da análise que eu vou fazer, porque é estruturado, né? Então eu consigo rodar células separadas e ver o que acontece em cada uma. Beleza? Só lembrando aí, não esquece de curtir o canal, seguir, compartilhar, isso ajuda bastante o nosso trabalho. Para hoje nós vamos usar a biblioteca Pandas e nós vamos usar a biblioteca Matplotlib. O foco é o Pandas, o Matplotlib é só para gerar um gráfico ali para dar um bônus aí na aula. A biblioteca Pandas, ela se chama Pandas e a gente usa ali um nome para ela PD, comumente usado. Normalmente as pessoas usam isso. Se você não tiver essa biblioteca instalada, for a primeira vez que você usar, você vai precisar instalar. Como que você faz? Aqui em cima no Visual Studio você tem essas opções, né? Não sei se você está vendo meu mouse aqui em cima. Ó. Você abre de baixo, ele vai te abrir o terminal e aí aqui você pode fazer a instalação. Por exemplo, eu vou fazer o pip, que é a ferramenta dentro do Python que instala bibliotecas, install pandas. Você vai apertar o Enter e ele vai rodar. Como eu já instalei o Pandas, ele fala que todos os requerimentos já foram satisfeitos. Para você que for instalar a primeira vez, ele vai ficar carregando umas barrinhas e no final ele vai falar que foi instalado com sucesso. Temos uma outra biblioteca que é muito importante nós utilizarmos ela. Essa biblioteca ela ajuda na hora que você estiver importando arquivos Excel. O nome dela é OpenPyExcel. Você vai escrever pip install OpenPyExcel. OpenPyXL. OpenPyExcel. Pressiona o Enter. Como eu já instalei, ele fala que está instalado. Na sua primeira vez você vai precisar instalar. Eu vou
né, fechar esse terminal e vou abrir um novo porque esse aqui deu uma bugada. Vamos começar de novo. Agora eu vou instalar o matplotlib. pip install matplotlib. matplotlib. Como eu já tenho instalado, todos os requerimentos satisfeitos, você que foi instalado a primeira vez, ele vai carregar umas barrinhas, umas mensagens em verde, dependendo, e no final ele vai te dar uma mensagem de sucesso. Qualquer dúvida, comente abaixo que eu respondo. Beleza, então o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai importar, a biblioteca pandas e a biblioteca matplotlib. Então eu vou colocar import de importar pandas as pd, né? Importe pandas como pd. Por que pd? Porque é como eu vou chamar ele aqui. Eu não vou ficar escrevendo pandas. No Python, se eu escrever pandas.read_excel, funcionaria, desde que eu fizesse isso daqui, ó, import pandas. Se eu fizer isso daqui, ele vai rodar. Ele vai falar que é a função Excel, mas por exemplo, aqui pd.read_excel, eu poderia escrever pandas.read_excel, funcionaria da mesma forma. Para você não escrever pandas o tempo inteiro, você coloca que você vai chamá-lo de pd, como se fosse um apelido carinhoso ali. Então eu estou chamando ele de pd. Beleza? Beleza. Aqui eu posso apagar. Para apagar, basta clicar na célula, clicar 2 vezes D. Apertar 2 vezes D no teclado que ele apaga a célula. Então beleza, importei o pandas como pd e importei o matplotlib.pyplot as plt. Então eu vou chamar dentro do matplotlib a classe pyplot, né, e vou chamar ela de plt. Beleza? Beleza. Então aqui eu vou fazer df.readExcel, né, então vou importar esse arquivo. Então eu vou colocar ele dentro de um data frame, dentro de uma variável. Essa variável eu vou chamá-la de df. Então eu vou colocar que df, a gente tem a colinha embaixo, é igual a pd.read_excel. Aí você vai colocar toda a informação dentro de aspas simples ou duplas, o Python é indiferente. O caminho que eu tenho é esse: C, user, Rodel, OneDrive, área de trabalho, cursor, blá 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 blá. Quando você coloca isso, normalmente ele não vai funcionar. Por quê? Ele vai falar que está com Unicode de erro. Isso acontece porque o Windows normalmente ele trabalha com a barra invertida. Para você trabalhar com a barra invertida, você tem que colocar um R antes, que aí ele vai funcionar. Se eu coloquei o R antes, ele já importou, beleza? Igualzinho a nossa cola, o arquivo foi importado. Como que eu sei que foi importado? Ficou verdinho, success, né? Com sucesso. Como que eu sei que esse arquivo está aqui dentro? Se eu vier aqui numa nova célula, né? Então, se eu coloco o mouse aqui, ele aparece Generate, ele aparece Code e Markdown. Nós vamos usar o Code. Clico para adicionar uma célula e coloco df. Tá vendo aqui? A mesma planilha do Excel que está aqui, máquina, data, produção, beleza? Então é a mesma planilha, só que agora ela está dentro do Python e está sendo chamada por df, porque é a variável que eu atribuí quando eu importei esses dados para dentro do Python. Beleza? Beleza. Existem alguns comandos básicos, eu vou mostrar 2 deles agora. O primeiro é o .head. Então se eu colocar df.head, abre e fecha, eu estou chamando a função head. O que é a função head? Ela chama as primeiras linhas daquele data frame. Então, por exemplo, como a gente só tem 4 linhas, como eu coloco head, ele trouxe só as 4. Mas, por exemplo, eu quero trazer só 2 linhas. Se eu colocar df.head2, eu trago somente as 2 primeiras linhas daquele df. Quando eu falo df, é aquela planilha. Então, eu trago as 2 primeiras linhas. Se eu quiser trazer a primeira linha, eu coloco 1. E eu consigo trazer aqui a primeira linha. Se eu quiser trazer, normalmente para o padrão, se eu não me engano, são 5 linhas. Ele traz 4 porque só tem 4. Beleza? Perfeito. Então nós temos aqui o arquivo. Segundo ponto é o df.describe. Ele vai descrever algumas informações daquele df. Vamos rodar. Olha, ele me fala que eu tenho, né? Então ele faz ali uma descrição breve ali do que tem.
Então, por exemplo, nós temos um count de quantos que tem, nós temos 4 datas e 4 linhas de unidade. A média, né, ali como a gente tem mês 1 e mês 2, ficou ali no dia 17/1 e a média de unidades ficou em 143. Aí tem o mínimo, né, o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil, um valor máximo. E a gente tem aqui, né, o STD, o desvio padrão, que foi 20,56, que foi o que ele achou lá fazendo o cálculo. Então isso aqui, na hora que você analisa os dados, já te traz alguma informação, já te municia, né, ali na hora que você está fazendo. Então trouxe somente esses dois para apresentar, dois comandos bem interessantes que você pode usar ali no seu data frame, que eles vão te ajudar muito ali na hora da sua análise. Aí você vê que é basicamente instantâneo, você clica, ele já roda, já te traz essas informações, e isso agrega bastante na hora que você está desenvolvendo uma análise. Beleza. Agora, por exemplo, eu tenho uma lista com, sei lá, 30 máquinas durante 2 anos, cálculo por mês, e eu quero somente informações da máquina A. Como que eu posso fazer? Eu chamo o DF, dentro do DF eu coloco a coluna que eu quero, então eu falo que dentro do DF eu quero a coluna máquina de DF e que ela seja igual a A, que a gente tem duas colunas, lembra? A gente tem a coluna A e a coluna B. Vou chamar aqui, ó, a gente tem a máquina A e a máquina B. Eu só quero a máquina A, então por exemplo, se eu quero a linha 0 e a linha 2, porque a máquina A, se eu colocar esse comando, ele vai me trazer a máquina A, tá vendo? A linha 0 e a linha 2. Rodolfo, por que 0? O índice na Python, assim como em muitas coisas na programação, não começam no 1, eles começam no 0, beleza? Então aqui a gente filtra. Se eu quiser filtrar na B, posso fazer a mesma coisa. df, que é o nome da minha variável, que está no meu arquivo. Chamo df de novo e coloco o nome da coluna aqui dentro, né? Então só vou fazer aqui escrevendo, por exemplo, quero a máquina B. Vou colocar o nome da variável que eu coloquei, vou chamá-la de novo para atribuir a coluna. Então abro mais um, coloco aspas e coloco, aí normalmente aqui no VS Code ele já aparece ali o nome das colunas, né? Usando Jupyter, tem alguns lugares que não vai aparecer, por isso que eu gosto do VS Code, ele auxilia bastante. E eu quero a coluna que é a coluna máquina, e eu quero que ela seja igual, né, nos operadores que a gente tem aqui. Quando eu quero falar que eu estou comparando dois valores, é igual, igual, né? 2 vezes o igual. E agora eu quero a máquina B. Pode ver que ele me trouxe a linha 1 e a linha 3. A linha 1 e a linha 3. Né? Então aqui, se eu quero a máquina B, ele vai me trazer somente a máquina B. Se eu quiser a máquina A, ele só me traz a máquina A. E se eu quiser atribuir isso dentro de uma outra variável para trabalhar de formas separadas, eu consigo também. Como que eu faço? Coloco aqui, né? Por exemplo, máquina underline 1 é igual a isso aqui. Então ele vai pegar essa informação e salvar dentro da variável máquina. Vou colocar até máquina B o nome da variável. Máquina B. Beleza? Vamos chamar agora a máquina B. Máquina B. Tá aqui, ó. Viu? Eu criei uma informação só da máquina B. E eu posso aplicar, por exemplo, o describe, só para ver informações da máquina B. Ponto describe. Tá vendo? Ele me trouxe 2 datas, o desvio padrão, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, média. Então aqui você consegue trabalhar bastante, ir filtrando, ir trabalhando, ir separando, exportar dados. Beleza? Então aqui a gente aprendeu. Até o momento, o que nós aprendemos? Importar as bibliotecas, importar o arquivo, atribuí-lo a uma variável que nós chamamos de df. Vimos as primeiras linhas, vimos o describe, né, que é a descrição ali básica daquele data frame. Aprendemos como fazer filtros baseados na coluna, com as informações que nós precisamos. E agora, para fechar, nós vamos aprender o group by. O que é o group by? Você vai agrupar as informações que você quer. Por exemplo, eu quero saber por máquina quanto que ela produziu. Então eu criei aqui, né, uma variável chamada total máquina, aonde eu coloco df, que é o nosso data frame, nossa planilha, ponto, a função group by, agrupar como, coloco a coluna que eu quero, né,
entre parênteses, e eu quis a coluna máquina, essa coluna que tem A, B, A, B, então ele vai agrupar, né, por exemplo, A com A e B com B, e eu quero que na coluna produção unidades, ele faça uma soma. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar a coluna A, junto com a coluna B, e vai fazer uma soma do 170 com 150 e vai me falar que aquela coluna, essa máquina A produziu no período 320, né? 170 com 150, 320 peças. E a máquina B vai fazer 130 mais 125, que vai dar 255 peças. Vamos ver se isso daqui está certo? Vou rodar, ó, total por máquina. Rodei. Vamos chamar total por máquina. Aí, viu? Máquina A produziu 320 peças e a B produziu 255 peças. Então o que nós fizemos? Nós agrupamos por máquina e falamos que a coluna produção unidades ele deveria fazer uma soma. Se eu quisesse fazer a média, eu poderia colocar aqui mean, né? A média. Então vamos rodar. Vamos ver a média. 160 e 127, correto? 150 mais 170, 320 dividido por 2, que são duas linhas, 160, bateu. 125 mais 130, 255 dividido por 2, 127,5. Peguei a média. Você está vendo como facilita na hora que você vai trabalhar com os dados? Ele já te traz várias coisas prontas. Ele te ajuda muito na hora de desenvolver. Também tem outra forma de fazer. Deixei aqui embaixo. Se eu quiser por data, quanto que foi feito no mês de janeiro e quanto que foi feito no mês de fevereiro. Faço a mesma coisa, df.groupby, só que aqui no data, né, até tinha deixado aqui que eu estava testando. No data, na coluna que eu não quero mais máquina, eu quero agora a data. Ao invés dele pegar essa coluna, ele vai pegar a coluna data e vai agrupar por data. Quando a data for igual, ele agrupa. Então ele vai agrupar a máquina A e a máquina B, que vai dar 280. E vai agrupar no mês 2 a máquina A e a máquina B, que vai dar 295. Então eu vou ter que no mês 1 eu produzi 280 e no mês 2 eu produzi 280 e aqui eu produzi 295. Vamos ver se é verdade. Vamos rodar total por máquina. Deixa eu chamar essa variável total por data, total por data. E aqui, ó, no mês 1, né, foram 280 e no mês 2 foram 295 peças. Mesma coisa se eu colocasse o min, e aí você pode ir vendo várias outras formas de fazer. Beleza? E agora se eu quiser trazer isso para um gráfico? Por exemplo, eu quero ver a produção total por mês. Aí que eu vou usar agora essa biblioteca Matplotlib. Por quê? Eu estou falando para ele assim, ó. Eu pego esse total por data, que eu agrupei por data e somei a produção de unidades por mês. Você vai plotar, você vai criar um gráfico aonde eu quero que seja no formato linha. O marcador seja um ponto, ou né, vai parecer seuzinho, mas é um ponto. Se vocês quiserem entender mais, eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre essa biblioteca de gráficos. E o título do meu gráfico vai se chamar Produção Total por Mês. Beleza? Então ele vai pegar esses dados e vai plotar. Eu estou falando que é o Y, né, o eixo vertical, ele se chama produção unidades, que será esse 280, esse 295. E o eixo X será a data, que será essa daqui, que vamos entender como mês 1, e essa daqui que será o mês 2. Eu quero que ele tenha, né, o grid, que é aquela linhas e colunas, aqueles quadradinhos, e eu vou mandar ele imprimir. Então vou rodar, né? Deixa eu limpar aqui a saída para vocês verem. Vou mandar ele rodar. Quando eu mando ele rodar, olha aqui o gráfico. Ele está falando que a produção total por mês, que é o nome que eu coloquei aqui, a linha, que é o que eu falei no kind, marcador, a bolinha, que eu coloquei marker O, e aqui, né, o Y label, produção unidades, X label, data,
e o grid, que são essas linhas e colunas aqui atrás. Por exemplo, se eu colocar grid igual a false, pode ver que não tem mais aqueles quadrados, né? Aquelas linhas e colunas aqui atrás, o que atrapalha um pouco. Então vamos deixar no true, só para enxergar, né, essa subida. Beleza? Se eu quiser alterar aqui data, posso colocar. Se eu quiser alterar no mês, posso colocar. Se eu quiser... E aí é o infinito e além. Pessoal, agradeço muito por terem visto o vídeo até aqui. Peço que sigam o canal, compartilhem, nos ajude a crescer. Estou à disposição, sugiram vídeos aí embaixo, tirem suas dúvidas. E é isso, é um vídeo curto e simples para explicar como que nós podemos começar a usar o Pandas para a engenharia. E eu vou trazer mais informações, como fazer, por exemplo, índice de quebra, como eu faço algumas análises, como eu pego disponibilidade do equipamento, e em breve estarão disponíveis no canal. Acompanhe. Muito obrigado e vamos em frente.